Nosso convidado de hoje é empresário há 25 anos, é dono de 5 empresas de diferentes segmentos. Criou o método EAG, nós vamos saber exatamente o que é isso, e já ajudou milhares de donos de empresas de forma presencial a conquistarem uma empresa sem caos, por meio dos programas EAG. Seja muito bem-vindo, Marcelo Germano! Boa noite. Obrigado. É uma honra, um prazer estar aqui, né? E sabendo agora que eu vou, o último do ano, né? Uma honra encerrar o programa. Vamos encerrar então esse ano com chave de ouro. Isso, exatamente. Com certeza. Boa, Eu tenho a primeira pergunta aqui. Marcelo Germano, é o olho do dono que engorda o gado? Então, essa daí é uma crença que a gente tem que desmistificar ela, né? Porque eu penso que olho tem função. Qual que é a função do olho? Olhar, enxergar. Enxergar, ele tá ligado à visão, né? Aí quando a pessoa pensa o olho do dono que engorda o gado, e a pessoa é aquela que tá ali na empresa, olhando tudo, que vira mais ou menos um carcereiro da empresa, deixou de ser a função do olho, né? Ele virou carcereiro da empresa. Quando ele vira carcereiro, isso é um truque, porque ele vira carcereiro e vira prisioneiro. Caraca. Porque se ele sai... sabe, é o carcereiro, o olho do dono que engorda o gado, ele acredita nisso, ele vira carcereiro. O carcereiro é prisioneiro. Se cair, ele não pode sair, carcereiro, acontece o motim. Ele não pode sair, o carcereiro não pode sair. Então, esse é um truque de interpretação, né? E o olho tá ligado à visão, tá ligado à direção, qual a direção eu tô indo, né? Não tá ligado a colocar muito o trabalho operacional, porque muitos donos de empresa que acreditam que é o olho do dono que engorda o gado, eu não acho que tá errado a frase, eu acho que tá errado a interpretação, né? São pessoas que estão ligadas num trabalho muito operacional, não tá olhando para onde a empresa tá indo. Olha que interessante, quando eu falo de visão, né? Eu chamo todo mundo de comandante, eu chamo os empresários de comandante. Isso vem de uma metáfora, e essa metáfora vem o seguinte, no avião, quem pilota o avião é o comandante, o piloto do avião é o comandante, né? E aí a metáfora que eu uso é, imagina que você vai fazer a viagem dos seus sonhos. E aí você tá ali na executiva, fazendo a tua viagem, e aí o avião decola, e aí começa o serviço de bordo. Aí começa o serviço de bordo, na hora que vem o serviço de bordo, eles te oferecem um café. E aí você fala, aceita um café? Você fala, sim, claro, me dá um café. Aí dá um café, você lembra que tua mãe te ensinou que tem que agradecer. E aí você olha para agradecer, e quando você olha para agradecer, quem tá te servindo o café é o comandante. Qual a primeira coisa que você pensa? Lascou. Fudeu. Se ele tá aqui me servindo café, quem tá ali na cabine? Né? E talvez você pensa, não, voa sozinho, tem copiloto, alguma coisa assim do tipo, mas você fica desconfiado. Imagina que nessa hora dá uma turbulência. E essa turbulência aumenta. Aí você olha pro comandante e ele tá pálido, não sabe o que fazer. A turbulência aumenta mais um pouquinho, ele corre. Ela aumenta mais um pouquinho, ele cai. Né? Então é isso que eu falo quando é o olho do dono, que na verdade o olho tá ali para dar direção, para olhar o que tá acontecendo, para olhar, imagina que você na cabine do avião, você vai ter que voar no destino certo, na velocidade certa, com a quantidade de combustível certo e na altitude certa. Se você está servindo um cafezinho, fazendo trabalho operacional, né, fazendo trabalho que ele precisa ser feito, mas sem olhar para isso, você vai estar na direção errada, quantidade de combustível errada, você não está vendo o que está acontecendo. E aí as chances é que não funcione, esse voo vai dar problema. Ou seja, você estar ciente das métricas, né, do processo, não necessariamente você precisa estar presente, mas você tem que ter o controle daquilo que é necessário ter o controle. E não ter uma função operacional, porque daí você vira parte do processo e não o capitão do negócio, né? Mas deixa eu falar uma coisa que eu tenho percebido aqui. Faz 8 anos que eu faço isso, né? Então o EAG surgiu em 2015, eu já tinha 2 empresas, já tinha mais de 150 funcionários, e as pessoas falam, como você consegue ter empresa, ter um monte de funcionário e ter vida, e viver, né? E tirar férias, e ter tempo livre. E aí começaram, me ensina a gerenciar a minha empresa do jeito que você gerencia a tua. E aí surgiu o EAG, Empresa Autogerenciável. Mas o que acontece? Eu comecei com uma narrativa de, vamos tirar o dono do operacional, né? Você tem que deixar de fazer trabalho operacional e fazer um trabalho mais estratégico. Mas deixar de fazer operacional significa que você tem que ter processos, você tem que ter pessoas treinadas no processo, você tem que ter rotinas de gestão, você tem que ter avaliação para entender se o processo está funcionando ou não, e a gente faz isso através de indicadores, né? Só que é o seguinte,
O que eu percebo hoje que talvez seja um entendimento errado do que é trabalho estratégico? As pessoas falam, eu vou parar de fazer trabalho operacional para fazer trabalho estratégico. Então vamos definir o que é um trabalho estratégico? E dentro do trabalho estratégico, você tem o trabalho operacional do estratégico. Então, às vezes, a pessoa pensa que o trabalho estratégico é sentar numa mesa, fazer relacionamento. Comercial, vai almoçar com o cliente. Isso, é não fazer nada. Não, hoje eu vou almoçar com o cliente ali e tal, beleza. Né? E o trabalho estratégico dá trabalho. Muito. As pessoas não entendem, pensam que trabalho estratégico é um trabalho leve. Não, o trabalho estratégico ele é um trabalho. Você tem que olhar para o time, você tem que olhar para as pessoas. Você fala, cara, esses caras levaram uma empresa do 1 milhão para 20 milhões. Aí você tem que olhar e falar, será que essas são as pessoas que vão levar a gente para 50 milhões? E muitas vezes você tem que tomar decisões difíceis, você tem que elaborar o plano, você tem que olhar para os recursos, você tem que olhar para um planejamento orçamentário, você tem que olhar seus indicadores, suas tendências, tem que analisar as oportunidades de mercado, tem que analisar seu posicionamento, seu branding. É trabalho, não é trabalho braçal de carregar caixa, de servir cafezinho, mas é trabalho. O trabalho estratégico, ainda assim, é trabalho e é trabalho duro. Então fica uma ilusão de que o trabalho estratégico tem operacional, tem processo. Eu vi uma coisa mais subjetiva, o relacionamento, né? Acho que é muito da turma do digital nova aí também, que fica, vou trabalhar de qualquer lugar do mundo, trabalhar com celular, não sei o quê, e as pessoas acabam, eu recebi a mensagem semana passada, eu não vejo a hora de começar a empreender para que eu possa não trabalhar mais e só curtir minha vida. Falei, cara, não é assim que a banda toca, tá ligado? Normalmente é o contrário. Mas olha que interessante, você vê o que é entendimento, né? Eu gravei um podcast, meu podcast número 100, e eu falei, era dia do trabalho, eu falei, o que é o trabalho? E aí eu coloquei a minha interpretação do que é o trabalho. Aí a grande pergunta que fica é, o empresário, ele é trabalhador? Claro, com certeza. Ele é trabalhador, mas ninguém vê o empresário como trabalhador. Sim. As pessoas não entendem o empresário como trabalhador, dá a impressão que o empresário não trabalha. Aí é aquele negócio, eu não vejo a hora de começar a empreender porque aí eu não preciso trabalhar. Porque na cabeça das pessoas, trabalhador é só o funcionário. E o dono é quem mais trabalha. Me desculpa, o chefe é o quem mais trabalha. É quem tá com todo o risco ali, né? Eu costumo dizer que a função do estratégico, eu acredito que você vai concordar comigo, é ajudar o operacional a ajudá-lo. Então você precisa criar condições, capacidade, estrutura, decisões, rumo, fluxos, para que o operacional consiga fazer o trabalho dele bem feito. E não significa que de vez em quando você não vai meter a cara e vai descer pro operacional. Vai fazer o walk the talk, tem que fazer, velho. Tem que. Eu falo pra galera, faz da primeira vez, faz a segunda, terceira, grava, documenta, cria processo, mas você tem que fazer a primeira, a segunda e a terceira, né? Colocar pra rodar. Quero fazer uma pergunta capciosa pra você. Bora. Polêmica! Toma cuidado, viu? Esse cara aqui, ele puxa umas... Não, porque é uma pergunta polêmica, capciosa, e ao mesmo tempo é uma micro-mentoria pra mim mesmo. Bora. Adorei. Adorei. Por quê? Cara, você dá treinamento, palestra, mentoria, ou seja, não tem como alguém ser o Germano. E aí? Como é que você faz essa divisão? Então, você é o artista, você é o expert do processo. Assim como eu sou o expert do processo. Então, como é que você consegue ter o olho do diretor, do gerente, do líder e, ao mesmo tempo, fazer parte do espetáculo? Então é assim, ó. De uma forma tão atuante, entendeu? A gente precisa entender exatamente os papéis. Igual você falou, você é o expert, né? O CEO da minha empresa não sou eu. Ótimo. O CEO da minha empresa é o Rogério. Eu não sou o CEO da empresa. Então, eu tô produzindo conteúdo, tô divulgando conteúdo, tô fazendo palestra, tô fazendo os treinamentos, mas toda segunda-feira regular, 9 horas da manhã, a gente tem a nossa reunião, a gente chama de radar semanal. Eu aprendi isso porque quando eu comecei minha empresa, eu era inquilino do Grupo Pão de Açúcar. E aí, eu estava dentro de um hipermercado Extra, foi o primeiro hipermercado Extra 24 horas do Brasil, e naquela época eu fiz muito relacionamento com os diretores, e aquela loja era a menina dos olhos do Abílio Diniz. Então, os diretores que iam para lá, eram diretores que estavam bem na foto com ele.
E eu era curioso, né? Eu falava, cara, como funciona a gestão disso aqui? E aí eu aprendi uma coisa desde cedo. Toda segunda-feira, no Grupo Pão de Açúcar, tem a plenária. Falei, me explica como funciona a plenária. E aí eu fui aprendendo com isso. Então, na minha empresa, eu tenho essa rotina. Eu abri... Essa foi minha segunda empresa. A primeira quebrou, essa foi a segunda. 1998. Era empresa do quê? A primeira que quebrou era uma transportadora. Tá, e a segunda? A segunda é um despachante. Eu tenho essa empresa até hoje. A gente tem 100 e poucos funcionários nessa empresa. Temos essa empresa até hoje. E aí eu aprendi rotina, né? A gente tem que fazer gestão da rotina. E aí qual que era a gestão? Como era a plenária do Abílio Diniz? Pensa que o Grupo Pão de Açúcar gigantesco, diretores de todas as lojas reunidos na plenária, ele tem os números na ponta do tablet, sei lá, na ponta da língua, a gente diz, mas na verdade ele tem a informação disponível a qualquer momento, ele consegue acessar. E aí quando ele vai interagir com os diretores, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Então, pô, na tua loja o açougue não performou esse mês. Não é a loja não performou, ele sabe exatamente onde não performou. Pô, na tua loja a padaria não performou esse mês. E aí os diretores iam me explicando. Eu fui aprendendo isso, criei minhas rotinas de gestão e toda segunda-feira eu tenho que ter os números na mão, tenho que ter os meus gestores, né? A gente não chama de diretores, a gente chama de gestores na nossa empresa. Tenho que ter os nossos gestores, eles têm que estar preparados e eu tenho que interpelar ele. Pô, e esse número aqui? Ó, a gente tá perdendo o lead. A gente tá gerando o lead, o custo do lead tá tanto, mas vocês não estão conseguindo falar com o lead. Vocês estão demorando mais de 2 horas para entrar em contato com a pessoa com o lead que deixa o negócio. Como que a gente melhora isso? Então, você tá ali olhando para a operação, você tá olhando para os indicadores, tanto táticos, e às vezes você desce no indicador operacional. Dependendo de como tá, você vai descendo o operador no indicador operacional. Por exemplo, eventualmente eu entro no departamento comercial, né? E aí eu chego lá e falo, ei, quantas agendas você tem hoje? Porque a gente trabalha através de agendamento, né? É um indicador operacional, não é um indicador estratégico. Sim. Mas no calor da operação, a gente desce na operação, porque tem que ter essa presença junto com o time. É mão na massa. Dá uma cutucada. Não é mão na massa, porque eu não vou lá, eu não cato, eu não faço agendamento, eu não faço ligação. Mas a gente tá ali olhando, a gente sabe o que é importante, né? Porque uma coisa simples que a gente precisa entender é a gente não controla o resultado. A gente controla todo o processo até atingir o resultado. Então, se o processo eu tenho que fazer 10 ligações, e eu tenho 8 vendedores e cada um tem que fazer 10 ligações, eu tenho que chegar lá. Eu não faço isso todo dia, eu tenho um gestor para fazer isso. Mas, eventualmente, eu chego lá e falo, quantas agendas a gente tem para hoje das ligações? Quanto que a gente tem de follow-up na mesa para fazer? Então, esse tipo de descer para o operacional, ele é descer para o operacional olhando para o indicador, com a visão estratégica, dando apoio, né? Tá junto com o time. Principalmente o comercial é uma área que ferve na empresa, né? Então a gente tem que ter presença na empresa. Então a gente faz walk. No inglês a gente chama walk the talk, né? Mas a gente desce na operação para ter ali um momento com o time. Mas eu não vou fazer isso 8 horas por dia, né? Marcelão, só uma última pergunta rapidão aqui pra você, que eu tô curioso. A galera que tá assistindo a gente são pequenos empresários, micro e pequenos empresários aqui. E o cara tá vendo isso, ele tá pensando o seguinte, empresa autogerenciável, fantástico, eu quero conseguir ter a liberdade, conseguir sair da minha operação, eu quero conseguir ter os números, os indicadores, pra que eu consiga direcionar os meus gestores. Mas às vezes o cara tá olhando pra um lado, olhando pro outro, e não tem gestor. Ele tem às vezes um cara de tráfego ali, ele tem o gerente que cuida, se for na loja física, o gerente que cuida da loja. Da loja, que seja, e ele tá olhando e pensando, cara, eu acho isso incrível, mas qual que é o caminho para que eu chegue até um ponto de maturidade para implementar tudo isso? Ou seria o conceito autogerenciável, o caminho para que você de fato consiga ter essa liberdade, entendeu? Eu quero completar, eu entendi a sua pergunta e eu quero completar. Existe um ponto onde isso é possível e existe um ponto isso não é possível? Perfeito. Ou seja, não é isso? O cara é pequeno. Cara, quando você é pequeno você faz tudo. Você é tudo. Qual é o ponto que você fala, você já precisa colocar o método EAG, né? Então, primeiro que a gente trabalha sempre em cima de fundamentos, né? Fundamentos de gestão. Antes de falar dos fundamentos, eu preciso trabalhar um pouquinho a mentalidade, porque a mentalidade que está por trás dos fundamentos é o que vai fazer funcionar, né?
E aí eu vou trazer aqui uma história. Uma vez foram perguntar pro Thomas Watson. Para quem não sabe, Thomas Watson, ele foi o fundador da IBM. A IBM já foi a empresa com o maior valor de mercado do mundo, né? Sei lá, 1950 era a empresa com o maior valor de mercado do mundo. Foram perguntar para ele, o que você sabe que você tem a empresa com o maior valor de mercado do mundo que ninguém sabe? Ele falou 3 coisas. 3 coisas. E aí quando ele fala das 3 coisas, ele fala, a primeira coisa, eu tinha na minha cabeça a visão de como essa empresa seria depois de pronta, mesmo antes de estar pronto. Eu conseguia ver a IBM no mundo inteiro, eu conseguia ver ela atendendo as maiores empresas do mundo, eu conseguia ver ela atendendo os maiores países, porque naquela época a IBM trabalhava com mainframe, aquelas máquinas gigantes, né, na área da computação, e ele falava, eu conseguia ver isso. Uma vez que eu consegui ver isso, eu comecei a pensar, quem são as pessoas que vão trabalhar comigo? Não é qualquer pessoa. Eu preciso das pessoas certas para levar minha empresa onde eu quero chegar. Então não vai ser qualquer pessoa. Preciso contratar as pessoas certas. Eu conseguia ver. Seriam missionários dessa visão que eu tenho. Tá? E a terceira coisa que eu descobri é que a grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Olha que legal isso. A grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Toda grande empresa começou pequena. Por que eu falo que é uma questão de mentalidade? Porque as pequenas empresas, elas falam, quando eu estiver grande eu vou fazer isso. Não vai ficar grande nunca. Por quê? Porque ela está esperando ser grande para poder agir da maneira certa. E o grande lance é, mesmo sendo pequena, você precisa agir igual uma empresa grande. Você precisa agir igual uma empresa grande. Não estou falando gastar igual uma empresa grande, estou falando agir. E o que é agir igual uma empresa grande? Eu preciso desde o princípio ter uma visão definida de onde eu quero chegar, eu preciso desde o princípio saber quais são os valores da minha empresa, porque eu vou atrair pessoas, não são qualquer pessoas que acreditam na mesma coisa que eu, que têm os mesmos valores, que comprem a mesma missão. Desde o começo eu já preciso agir desse jeito. Desde o começo eu já preciso entender que empresa tem que ter processos. E por mais que eu esteja sozinho, eu tenho que entender meus processos. E todo processo tem indicador. Indicador de entrada e indicador de saída. Quais são os indicadores importantes que eu preciso olhar na minha empresa, mesmo estando sozinho? Aí eu começo a agir da maneira certa. Para isso eu vou precisar adquirir um pouco de conhecimento de gestão. Mas você estando sozinho, Ricardo, você consegue entender quais são os pontos cruciais daquilo que você faz e o que você vai medir para entender qual é o teu desempenho. Você consegue fazer isso estando sozinho. Quando você for contratar o primeiro funcionário, você consegue olhar e falar, eu não vou contratar, porque como que a gente faz na prática, né? Eu comecei desse jeito, mas como que a gente faz na prática? Você vai contratar o primeiro funcionário ou é alguém que você já conhece, ou é alguém indicado por alguém que você já conhece. E via de regra, você não vai fazer um bom processo de seleção, você não vai buscar pelas habilidades técnicas e comportamentais, você não vai fazer uma boa entrevista. Você fala, cara, eu preciso de alguém para me ajudar, vamos nessa? E aí vamos. E aí começa. Já começou errado, né? Então você começa agindo certo desde o princípio. Enfrentando todas as dificuldades. Porque senão, aí o que acontece? Você começa a trazer um monte de gente errada pro barco, porque, eu sou pequeno, e aí contrata de qualquer jeito, traz as pessoas de qualquer jeito. Quando você vai ver, a empresa é uma bagunça só. As pessoas não sabem a direção, não sabem para que tá indo, não sabem o que se espera, como atender o cliente, porque não foi... O dono da empresa não parou para olhar e falar, deixa eu desenhar aqui o que eu estou construindo. Ou seja, mesmo sendo uma única pessoa, ela tem que botar na cabeça que ela precisa criar processos. Porque daí ela não só é algo, mas eu sei o que tem que ser feito. Tá, mas para você delegar, você precisa passar esse processo para outra pessoa.